adoramos, Jesus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 23. Vamos ler do versículo 33 até o versículo de número 43. Você sabe quem você é? E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Esse texto, você encontra ele nos 4 evangelhos. Mas eu gosto de analisar a forma como o médico Lucas, ele traz essa narrativa desse texto. E não é uma visão de uma pessoa qualquer, é uma visão de um perito, de um médico. E ele mostra o período que Jesus passou, inclusive antes da crucificação. Ele ali já no Getsêmani, depois dele ter instituído a Santa Ceia, a Bíblia diz que ele se retira daquele ambiente e vai para o monte orar. E quando ele está ali orando, ele observa que os seus discípulos estão dormindo. E ele então chega para eles: gente, orem comigo, vamos estar juntos. Foi um momento tão angustiante na vida de Jesus, que o médico Lucas é o único que narra que ele suou gotas de sangue. Jesus estava tão doído por dentro, com a sua alma tão angustiante, com o seu coração tão voltado para aquele momento, que acontece um fenômeno com ele. Ele soa gotas de sangue, porque na realidade a cruz era para malfeitores, pessoas perversas,
pessoas ruins, pessoas egoístas. Na realidade, a cruz não era para Jesus, a cruz era para mim, a cruz era para você. Mas Jesus, Ele toma o nosso lugar. Ele olha para nós e nos dá uma nova oportunidade para que a gente possa viver uma vida melhor. E Jesus aqui, Ele está abatido, fraco, com a sua alma, sabe, entristecida, seu corpo debilitado, angustiado. Irmão, a pior coisa que tem na vida é você sentir uma angústia na alma e olhar para um lado, olhar para o outro, e você não vê, sabe, quem possa lhe ajudar. E quando Jesus está naquele momento de intercessão, de clamor, de repente ele vê um dos seus amigos se aproximando, e era ele que todo mundo conhece, Judas Iscariotes, o amigo que estava sentado com ele, que foi ensinado por ele, e que ousou ainda beijá-lo. E naquele momento ele é entregue, e Jesus é levado ao sinédrio, aonde passa por um processo de julgamento. Mesmo não tendo feito absolutamente nada, ele é julgado como um malfeitor. E as pessoas ironizam ele, zombam dele, açoitam ele. E agora Jesus está com o seu corpo todo dilacerado, porque o que aconteceu com ele não foi um açoite comum, não. 39 chibatadas com ossos pontiagudos na ponta daqueles chicotes, com bolinhas de chumbo, a qual batia no corpo do açoitado, e aonde pegava, abria-se um buraco, abria-se uma ferida. E geralmente a gente conhece essa história quando a gente assiste aquele filme A Paixão de Cristo. A gente vê Jesus sendo crucificado, a gente tem uma noção básica do que foi aquele momento. Mas ali é uma narrativa, e foi muito pior o que aconteceu com Jesus. E o interessante dessa história da crucificação, porque ela não tem a ver simplesmente com Jesus, não, ela tem a ver comigo e com você. Você sabe por quê? Porque ao lado de Jesus, do lado direito e do lado esquerdo, tinha dois malfeitores. E a pergunta para nós hoje é: quem dos dois eu sou? Porque aquela narrativa, às vezes a gente olha para esses personagens e a gente acha que eles estão ali para ser pintado um quadro, para ficar bonito. Não, irmãos. Tudo o que está descrito aqui é para chamar as nossas atenções, para nos prender nessa história, e para mostrar que naquele momento não era só Jesus que estava sendo crucificado, mas que eu e você também estávamos sendo crucificados juntamente com Ele. Porque um dos ladrões que estavam ali, ele zomba, ele critica, ele se auto-justifica. Ele, na realidade, ele está procurando uma maneira de se livrar daquele momento tão terrível de dor. Mas em vez dele se humilhar, ele é arrogante, ele é soberbo, ele fala, ele aponta, ele critica. Se tu és o Filho de Deus, por que você não se salva e também não salva nós que estamos nessa agonia? E do outro lado apresenta-se que o primeiro, irmãos, ali foi um monólogo, aonde só um falava.
Mas agora não. Agora a narrativa muda de figura, porque agora um homem se levanta e diz: você não está vendo que nós estamos aqui sofrendo, padecendo, porque nós merecemos estar aqui? Agora, esse homem, que mal ele fez? Irmãos, para a gente ter noção do que esse homem fez, eu tenho certeza absoluta que ele ouviu falar de Jesus. Aonde Jesus passou durante 3 anos e meio, a notícia da salvação chegou àquele homem. E infelizmente eu falo isso porque ele poderia ter se livrado daquele momento, como muitos de nós. Às vezes Deus quer nos livrar de algum momento de crise na nossa vida, e as pessoas chegam, anunciam a Jesus para nós, e às vezes a gente não dá nem crédito. E aquele homem foi assim, ele não deu crédito. Talvez ele riu no momento, porque estava acompanhado dos seus amigos. E geralmente quem está acompanhado de amigos, a pessoa quer se sobressair sobre os outros, para mostrar que é igual, para ser aceito no time, para mostrar, sabe, que é melhor. Só que agora, esse mesmo personagem, que outrora rejeitou, abandonou, falou mal, criticou, agora ele está defendendo Jesus. Agora ele está dizendo: por que você está falando isso? Você não sabe o que você está falando. Você tem que ficar calado. Nós merecemos estar aqui. Ele estava dizendo: eu pequei, eu realmente mereço estar aqui. Irmãos, naquele momento a qual o silêncio estava prevalecendo de dor, aqueles homens começam a conversar. E eu creio que Jesus, mesmo com sua alma, sabe, dilacerada, com seu coração doído, primeiro porque os seus amigos tinham o abandonado, segundo porque tinha sido traído, e agora porque estava sofrendo uma pena a qual ele não merecia, porque aquela cruz era sua, aquela cruz era minha. E ele então olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Que palavra, irmãos. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não sei se você já teve esse pensamento de você analisar tudo isso que estava acontecendo aqui. E um homem numa condição de morte olhar para Jesus e ter o entendimento que se ele fechasse os olhos, se Jesus liberasse uma palavra, ele ia abrir os olhos do outro lado, com certeza, junto com o Senhor Jesus. Ele tinha convicção disso, por isso que ele diz: lembra-te de mim. Eu ouvi falar do teu reino, eu ouvi quando você curava, quando você passava pelas cidades, eu ouvi você dizer tantas coisas, e hoje eu estou aqui, porque eu acredito no Senhor. Então lembra-te de mim, não esquece de mim, eu te peço perdão agora. Por isso que Jesus, ele diz, hoje mesmo, ele não diz amanhã, talvez depois, não, ele diz hoje. Quando você fechar os seus olhos, você vai abrir no paraíso, você vai viver. E nós precisamos identificar nesse texto quem nós somos. Nós somos o malfeitor que acusa, que fala, que critica,
que ironiza Jesus, que não dá crédito, ou nós somos aquele que está do outro lado dizendo: eu mereço estar aqui, essa cruz é minha, eu realmente pequei, eu realmente fiz o que não era para fazer. Porque esse homem, irmão, ele não se justifica. Ele admite que errou, ele já admite que falhou, ele admite que fez coisas erradas. E é isso que o Senhor espera de nós. Espera que nós venhamos admitir quem somos de verdade, admitir que nós somos pecadores, que nós não merecemos nem estar aqui. Dentro da nossa humanidade terrena, passageira, efêmera, nós sabemos que nós não merecemos, irmãos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, para morrer por mim e para morrer por você. Jesus entrou na brecha. Havia um grande abismo que separava Deus do homem. A gente sabe que quando Adão peca, ele é expulso do jardim. A partir daquele momento o homem, estava morto espiritualmente. Mas através de Jesus, com a morte de Jesus, o véu é rasgado. E nós então temos a oportunidade de ter um novo acesso para voltar ao jardim. É um novo acesso que o Senhor está trazendo para nós. E nós precisamos ter ciência que nós não podemos desperdiçar a oportunidade que o Senhor está trazendo para nós. Você sabe por quê? Que amanhã não te pertence. Você não sabe se você estará aqui para contar o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa é certa: se você um dia levantou a mão para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter certeza que quando você fechar os seus olhos, você vai ser coroado pelo Rei da Glória, o Rei Jesus. Aquele homem, ele estava vivendo uma crise na cruz. Não sei se já aconteceu com você, de você viver uma crise interior, de você fazer determinadas coisas e você mesmo se reprovar, de você ver que você é indigno e você não encontra uma justificação para os feitos que você às vezes comete, faz. E essas crises interiores nos levam muitas das vezes para o fundo do poço, nos leva para um lugar de solidão, um lugar da amargura, da angústia, da dor. E se a gente tivesse uma nova oportunidade, talvez a gente não faria aquilo. Talvez a gente não faria pessoas sofrerem da nossa família. Talvez a gente, arrumasse um recurso para que elas não fossem atingidas. Mas não é bem assim que acontece. Quando nós pecamos, quando nós erramos, a consequência dos nossos atos, elas acontecem. É porque é como uma pedra atirada, irmão, não tem como voltar atrás. É como uma palavra proferida, é como um leite derramado, não tem como você justificar o injustificável. Então você vai ter que colher. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa palavra,
Não espere por uma crise para descobrir o que realmente é importante na sua vida. Não importa o que você está vivendo. Não importa. Mas não espere uma crise vir para te dar uma sacudida. Não espere por isso, irmãos. Reconheça hoje. Reconheça que Jesus é tudo que você tem. Reconheça que por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha recursos, por mais que você tenha tudo, só existe um que pode te ajudar. E Ele se chama Jesus. Ele deseja ser o nosso Salvador, mas Ele também deseja ser o nosso Senhor. Quem quer o Jesus Salvador, levanta a mão. Agora baixa. Quem quer o Jesus Senhor, levanta a mão. Quem quer os dois? Tem diferença, pastor? Muita. O Jesus Salvador, Ele te dá a oportunidade de você reconhecer Ele, e Ele então te dá a salvação. O Jesus Senhor, Ele quer que você reconheça o que Ele fez. E quando você reconhecer o que Ele fez, você então retribui, então entrega a sua vida para Ele. E você diz: a minha vida agora é sua. A diferença é essa, que Jesus, Ele está salvando muitas pessoas, e dentre essas, muitas pessoas não querem nada com Ele. Enquanto algumas pessoas estão vendo o Jesus Senhor. Por isso que a palavra diz assim, irmãos: muitos me dirão naquele dia: Senhor. Ele vai dizer: eu não te conheço. Em outra passagem diz que muitos vão dizer assim: em teu nome expulsamos demônio, falamos língua, profetizamos. Cadê a coroa? Ele disse: eu também não te conheço. Porque você me chama Senhor e não faz o que eu mando. A diferença é essa, que nós queremos um Jesus Salvador, um Jesus que nos dê algo de graça, que não exige nada da gente. Enquanto Jesus, sabe, Senhor, Ele exige de você um posicionamento. Ele exige que você entregue tudo para Ele. Da mesma forma que Ele entregou tudo para você, Ele quer que você devolva a Ele. Porque quando você compreende isso, a sua vida não é mais sua. É por isso que Ele vai dizer em Mateus 16: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai ter que perder ela. E quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Você precisa entregar a sua vida. É por isso que eu falei no início que aquela crucificação, aqueles personagens têm tudo a ver com a gente. Quem somos? É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você não tem mais direito. A sua vida agora não é mais sua. Que coisa.
Ah, pastor, eu pensei que a minha vida era minha. Infelizmente, algumas pessoas desconhecem isso que eu estou falando e vivem as suas vidas de maneira dissoluta, irresponsável. Mas quem já entendeu o verdadeiro significado de servir a Deus, sabe que essa vida aqui é passageira, irmão. Isso aqui vai passar. E nós vamos passar juntamente com ela. Mas nós vamos nos ver na glória. Porque lá é a continuidade do que está sendo aqui. E nós precisamos entender isso. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração: não existe a possibilidade de uma vida cristã em duplicidade. Ou é? É por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer: sejam sinceros. Sabe o que ele está querendo dizer? Sejam sem cera no rosto. Quando vocês forem se apresentar diante de Deus, não precisa usar maquiagem. Mostrem quem vocês são de verdade por dentro. Mostrem quem realmente vocês são. Mostrem inclusive os seus pecados a Ele. Porque quantas vezes nós estamos com o corpo presente dentro do templo e estamos tão longe do Senhor, estamos tão distantes. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Pai e o nosso desejo é estar lá fora, curtindo, sabe, com os mundanos, vivendo uma vida dissoluta. Quantas pessoas, irmão, já ouvi falar: eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de célula, eu estou cansado de igreja, eu vou viver a minha vida. E eles não compreendem que eles não têm mais vida. Porque não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu não posso pecar, porque Ele vive em mim. E se eu estiver pecando, eu vou estar corrompendo o templo do Espírito que habita em mim. É esse entendimento que eu quero que você compreenda. Porque o filho pródigo já fez isso. Todo mundo conhece a história. Saiu fora da casa do pai porque ele tinha um desejo: curtir. E aonde ele estava, a Bíblia diz que ele gastou tudo. E ele então não tem mais dinheiro, não tem mais amigos. Então ele lembra que tem um pai. E não era um pai qualquer, era um pai bom. Porque esse pai aqui é a representação de Deus, que não nos abandona jamais. Que mesmo o que você fizer, todo tipo de pecado, Ele sempre vai estar com os seus braços abertos para te trazer de volta. Porque enquanto há vida, há esperança. E eu tenho certeza que quando o pai ele dá a sua herança, e então o filho vai embora, a mesma estrada, a mesma porta de saída que o filho toma, eu vejo um pai olhando para a janela e dizendo: um dia ele vai voltar, um dia ele vai regressar. O meu filho não está morto. Eu sei que há ainda esperança. E ele sempre olhava com esses olhos, porque Ele não abandona a gente, irmãos. Ele não desiste de nós. Quantas vezes nós queremos vagar por aí, viver uma vida sem propósito, e sempre a gente acaba no fundo do poço.
E quando a gente está lá no fundinho do poço, a gente lembra de quem? Vou para a igreja. Aí a gente vem, e o pai está. Aí você retorna. O pai faz uma festa, celebra. Aí você fica bem de novo. E você diz: eu vou voltar para o chiqueiro de porco. Porque assim que muitas pessoas fazem, que elas abandonam Jesus por qualquer coisa. Elas deixam de viver o melhor de Deus pelos alpistes do diabo. Eles deixam de viver os propósitos de Deus, propósito eterno, para viver os seus próprios propósitos. E te digo mais vale o teu projeto ser frustrado do que o de Deus. Porque o teu é passageiro, o de Deus é eterno. Então quando ele se dá conta, a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele diz: rapaz, mas quanto trabalhador tem na casa do meu pai? E eu, que sou filho, olha onde eu estou. Isso não é justo. Já viu quando a gente fala assim? Eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Deus tem os seus meios, irmãos, de nos tratar. Deus tem os seus meios de nos chamar a atenção. Então os teus caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos dele são mais altos. Agora, se você entender qual é o caminho, você vai viver uma vida melhor. E um dia Tomé disse para Jesus: mestre, a gente não sabe para onde tu vais. E Jesus diz: eu sou o caminho. Então Jesus, ele é o caminho para tudo nas nossas vidas. Tudo. E na maioria das vezes, quando a gente vem para a igreja, nós estamos sem esperança, depressivos, com a dor na alma, alguns com até sentença de morte, dizendo: não aguento mais. Não consegue ver a luz no fundo do túnel, que parece que todas as portas foram fechadas. Parece que ninguém quer se aproximar da gente. E você sabe, é Jesus fechando as portas, todas elas, para que você olhe para Ele. É por isso que tem uma canção que a gente canta dizendo assim: quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada. Então preste atenção. Tudo que você tem aqui, irmãos, não vale absolutamente, diga nada. Mas o que você tem aqui, o que você carrega aqui, porque você é templo desse Espírito, Ele é tudo em você. É por isso que mesmo você não merecendo, Deus começa a abençoar a sua vida, porque você entende o propósito. É por isso que Deus te dá dinheiro, é porque você entendeu o propósito. É por isso que Deus te dá um destino, é porque você entendeu o propósito. E todas as vezes que nós entendemos o que Deus quer fazer, irmão, pode ter certeza que a vitória é certa.
Não tem como você titubear em dois pensamentos. Não tem como você viver uma vida em duplicidade. Você precisa viver uma vida com Deus. Chega de viver uma vida assim, um pé lá e o outro aqui. A irmã esses dias estava pregando, não lembro quem foi que pregou. Não, foi o irmão, falando do crente siri. E às vezes nós estamos assim, vai para um canto, vai para o outro, vem para cá, vai para lá. É o crente Raimundo, um pezinho na igreja, o outro, a cabeça no mundo. E assim a gente fica perdido, vivendo uma vida em círculo. E qual é a palavra que Jesus tem para nós? É uma palavra de vida. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Uma palavra pode mudar destinos. Aquele homem estava morrendo na cruz, e uma palavra mudou o destino dele. Aquele homem estava sentenciado ao inferno, mas quando ele diz: lembra-te de mim, Jesus muda o destino dele na hora. Hoje estarás comigo no paraíso. Então por isso, levante a cabeça. Pare de viver de cabeça baixa, dizendo que você é a pior pessoa desta terra. Pare de dizer que você está sofrendo. O sofrimento é a escola de Deus para nós. No mundo tem gente que quer viver vida boa, mas não tem vida boa aqui. É uma prova atrás da outra. Eu lamento dizer que algumas pessoas lhe enganaram, dizendo que você vai viver coisas extraordinárias só em Deus, e mesmo assim passageiro. Deus vai te dar muito dinheiro, se é isso que você quer, mas Ele só vai te dar por causa de um propósito. Deus só vai fazer uma coisa na sua vida por causa de um propósito. Entenda isso. Quando José foi parar lá no Egito, tinha um propósito. E é assim que Deus faz. Há um propósito na tua vida, vai se cumprir. Agora acredite mais. Por isso que eu estou falando, levanta a cabeça. Acredite naquele que te chamou, que te escolheu, aquele que te gerou, aquele que morreu em seu lugar, que deu a sua vida por você. Valorize isso. Um dia Jesus fez um discurso, e o discurso dele foi tão forte que a Bíblia diz que os seus discípulos começaram a abandonar eles, começaram a deixar Jesus. E Jesus então olha para os 12: você não quer ir não com eles? A Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tem palavras de vida. Para onde nós vamos, Senhor? Só temos Você, só temos o Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. Irmãos, nós só temos Jesus e mais ninguém. Quando você está chorando, você fala com quem? Quando você está angustiado, você fala com quem? Quando você está sem direção, você procura quem? Nós só temos Ele. É por isso que eu quero que você, reconheça isso, e que você olhe para o alto hoje e diga: Senhor, eu só tenho Você. Todo mundo já me abandonou,
mas o Senhor não abandona jamais. E eu estou aqui novamente, eu me coloco de novo aqui. Se não fosse Jesus na nossa vida, irmão, onde você estaria? Não, eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Se não fosse Jesus na sua vida, aonde você estava agora? Estou falando isso para você, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei os caminhos que eu tive que trilhar, as lágrimas que eu derramei, as decepções que eu já passei, e algumas delas me deixou num canto, chorando, angustiado. E quando eu pensava que era o fim, que não tinha mais jeito, Deus enviou um homem. Me lembro como hoje, pastor Bob, presidente do MFI Internacional. Ele começou a falar comigo. Eu estava sentado numa cadeirinha com a camisinha, humilde, porque quando a gente está largado, a gente não quer nem se vestir direito, tudo serve. Eu estava no canto, e ele então começou a falar comigo, um americano e o outro traduzindo. Você, quando eu olhei, sou eu, é você mesmo. Ele disse uma palavra: tudo, absolutamente tudo que você tem no seu coração, você vai ver acontecer. Unicamente desfrute do ministério. Não importa se tenha uma ou duas pessoas, eu estarei com você. Irmão, aquela palavra foi uma força motriz no meu coração. E eu saí daquele ambiente, sabe, com raiva do Satanás, e dizendo: você não me engana jamais, nunca mais você vai me enganar. E são esses momentos de crise que nós vivemos. A gente vive porque Deus tem um propósito nisso. Porque se aquele dia não tivesse acontecido, e se uma palavra de Deus não tivesse vindo, talvez você não estaria aqui, e nem eu também estaria aqui. Então todo o propósito de Deus tem um propósito marcante para a tua vida também. Não é em vão o que você está passando. Irmão, eu acho que se eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu acho que eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. Então eu estou no lugar certo, com as pessoas certas. E digo mais, eu não posso reclamar daquilo que eu orei para acontecer. Você também não pode reclamar. Talvez você está dizendo: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Você um dia orou e pediu alguma coisa para Ele. Então Ele arruma os caminhos, Ele derruba os portões, Ele vai ajustando os caminhos e colocando você num local a qual você consegue olhar apenas para um lugar. E a partir daí, irmão, já era. Não tem mais volta. Para onde você vai? Quem você é realmente? Qual dos dois personagens você é aqui, irmão? Porque o Senhor hoje está confrontando você. Porque talvez você seja aquele que está murmurando, falando, criticando, zombando, apontando. Ou talvez você seja aquele que está dizendo: lembra de mim. Estou sofrendo demais, Senhor, lembra de mim. Eu
estou chorando, inclusive agora, Senhor. Lembra de mim. Há uma dor aqui dentro da minha alma. Há uma angústia aqui dentro. Lembra de mim. Que eu não queria passar o que eu estou passando. Lembra de mim. E Jesus tem uma palavra para você. Uma palavra muda destinos. E Ele está mudando o teu destino hoje. Porque Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou contigo. Eu estou te vendo daqui. Eu te enxergo porque foi eu que te formei. Eu que te criei. Eu te formei. Eu sei quem você é. Nós precisamos, irmãos, sabe, abrir o nosso entendimento para a gente começar a viver melhor. Quando eu falo que a sua vida não é sua, isso é uma verdade. Mas Deus, Ele quer te entregar o melhor dessa terra. Você sabe por quê? Porque quando você entende o propósito e você diz assim: Senhor, a minha vida não é mais minha. Ele diz assim: então pode deixar que eu vou te guiar por um caminho excelente. Por quê? Porque os planos dele são maiores do que os seus. Os projetos dele são maiores que os seus. Às vezes você está pensando pequenininho e Ele tem algo grande para você. Esse é o Deus que servimos. Esse foi o Deus que morreu com os braços abertos, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então eu quero abrir o teu entendimento hoje, para você se posicionar, para você reconhecer Ele como Salvador da sua vida, mas reconhecer também que Ele é Senhor, e que Ele reina. Ele reina.